Com a graça de Deus, nós estamos reunidos aqui. E eu tenho uma pergunta. Aliás, não sou eu que tenho a pergunta. Eu estou repetindo uma pergunta que Deus fez. E não fez apenas uma vez. Fez por 2 vezes a um profeta muito conhecido naquela época, um profeta muito usado por Deus naquela época. E ele pergunta: que fazes aqui? Claro que vocês já sabem de quem eu estou falando, mas ele não é o nosso personagem. O nosso assunto é a pergunta em si. E a pergunta não é para aquele profeta. A pergunta é para você. A pergunta é para mim. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 19. E por 2 vezes o Senhor pergunta: que fazes aqui, Elias? Vamos tirar o nome Elias. Que fazes aqui, Garô? E como eu disse, Deus perguntou 2 vezes. Na primeira vez Deus perguntou e Elias então soltou um monte de respostas que não agradaram a Deus. E tem um detalhe: é meio complicado querer dialogar com Deus. Não há nenhuma pergunta que Deus faça que Ele não saiba a resposta. Quando nós conversamos entre nós, e pelo excesso de convivência e de fraternidade, muitas vezes nós começamos a falar, a pessoa já sabe a resposta. Mas com Deus é muito mais, porque Deus é Deus, e Ele sabe tudo, absolutamente tudo o que passa no nosso coração, nos nossos pensamentos. Quando nós convivemos muito com uma pessoa, no caso dos casamentos, a mulher é mais perspicaz. Ela consegue compreender antes do marido aquilo que o marido quer. Às vezes é melhor o marido perguntar para a mulher: o que eu quero mesmo? Porque a mulher sabe melhor do que ele. O homem é confuso, mas a mulher é muito objetiva. Mas essa pergunta não é só para as mulheres, e também para os homens. E é uma pergunta muito direta. E você tem que responder essa pergunta. Eu tenho que responder. O que eu estou fazendo aqui hoje? Para que eu vim? Mas eu vim para tocar, eu faço parte do conjunto. Se não fizesse parte, não viria? Eu vim para pregar, hoje é meu dia na escala. Se não fosse para pregar, eu não viria? O que eu estou fazendo aqui? Tem gente que não é nem do conjunto e nem é o pregador do dia, e está sentado, presente. Por que você veio? O que tirou você da sua casa hoje? E o que tem tirado você da sua casa nesses anos todos? Porque o grupo é o mesmo. Que fazes aqui? E normalmente de domingo as pessoas estão melhores vestidas, e no linguajar popular se diz roupa de ver Deus. As pessoas capricham um pouco mais no domingo, mas não precisa da roupa para ver Deus, precisa do coração para ver Deus. Qualquer que seja um motivo diferente de vir aqui para se encontrar com Deus, o seu motivo está equivocado. Eu vou porque eu gosto do louvor. É uma resposta insuficiente. Eu vou porque eu gosto do pregador. É uma resposta insuficiente.
porque tanto o louvor como o pregador fazem parte de um mesmo objetivo, que é o de nos aproximar de Deus. Se você veio aqui e não está buscando a Deus, mas porque está com saudades de alguns irmãos, ou porque você tem um pouco de superstição e pensa, bom, se eu não for no culto, essa minha semana vai ser terrível e eu não vou conseguir os meus resultados. Péssimo, péssimo. Como se Deus fosse um vingador e tivesse com a lista de presença e riscasse de preto o ausente para que sobre ele viessem todas as coisas ruins. Elias, Garô, Paulo, Bia, por que você está aqui? Que o Senhor nos dê plena consciência de que Ele está presente e que Ele deve ser o objeto do nosso culto, da nossa adoração, o centro da nossa presença aqui. E assim nós poderemos adorá-lo. E o estar aqui, que fazes aqui, não é restrito a apenas a 1h30, agora nem dura 1h30 do nosso culto. É o nosso dia a dia, porque o dia a dia nós estamos na presença de Deus, quer nós tenhamos consciência ou não, nós estamos na presença de Deus. Permita que Deus a cada instante te questione e te pergunte: o que fazes aqui? No teu trabalho, no teu lazer, no teu dia a dia, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu vou orar agora. E eu gostaria que você orasse comigo e respondesse a Deus: Senhor, eu estou aqui por causa disso e disso, e se eu estou aqui por alguma coisa equivocada e errada, me repreenda, me corrija e faça da tua presença o objetivo maior da minha presença. Vamos orar. Pai, eu te agradeço a bênção de estar aqui nesta casa, esta casa que é sua, Senhor. Os homens passam, mas a tua presença fica. E nós viemos aqui porque estamos famintos, porque estamos sedentos, estamos doentes, precisamos da tua bênção, precisamos do teu olhar, precisamos do teu cuidado para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu rogo, vem e fala, e cubra a voz do Garô com a sua voz, e que seja tão potente que nós nos prostremos diante da tua autoridade, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso tema. O nosso tema encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Começando no versículo 29. Saindo eles de Jericó. E aqui cabe uma explicação muito interessante. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó é uma cidade especial na Bíblia. Jericó, geograficamente, também é uma cidade diferenciada das outras cidades. Ela fica a 240, 250 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, um buraco praticamente ali, um pouco acima de Jerusalém, perto do Mar Morto, perto do Rio Jordão. E por essa sua situação geográfica, Jericó é uma cidade muito quente, com muitas fontes de águas.
e com muitas frutas abundantes e deliciosas. No Velho Testamento, Jericó é chamada a cidade das palmeiras. E até hoje, Deus me deu a graça de estar lá em 2015. É uma cidade, geograficamente falando, muito bonita, muito agradável. E embora esteja na mão do governo palestino, do governo muçulmano, ainda há conventos cristãos, ainda há situações e momentos onde os cristãos podem buscar e encontrar a Deus. E aqui diz que saindo eles de Jericó, esse eles se refere a Jesus e aos seus discípulos, uma grande multidão o acompanhava. Quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, quando grandes multidões seguiam a Jesus Cristo, dá a impressão que aquele povo não fazia nada. Mas obviamente não é assim. Eles plantavam, a vida girava em torno da agricultura. Eles plantavam, eles colhiam, mas em muitas circunstâncias eles tinham tempo de seguir a Jesus Cristo, que era uma grande novidade para eles. Eles estavam acostumados com o Velho Testamento, com as leis mosaicas, com as ordenanças do Velho Testamento, que envolvia tudo o que dizia respeito à vida deles. E de repente aparece um homem de uma região desprezada, Nazaré, mas um homem com poder, um homem com o poder da palavra, com o poder sobre a natureza, com o poder sobre os alimentos, porque ele multiplicou alimentos, e poder sobre as doenças. Por isso, sempre que Jesus estava passando, era um ímã que atraía povo, porque o povo gosta de seguir, o povo gosta de estar na moda, o povo gosta de acompanhar e ver milagres. Tenho certeza que quando um via um milagre, chegava na sua casa e falava: olha, você nem pode imaginar o que aconteceu naquele local. E foi só com uma palavra que ele curou, que ele parou a tempestade, que ele levantou um morto. Realmente, e isso continua até hoje, todos nós queremos ver grandes manifestações do poder de Deus. Nós não nos contentamos com os nossos cultos, nós queremos ver fogo cair do céu, muitas vezes de forma positiva, e muitas vezes como essas multidões, queriam ver o milagre, mas não queriam ser objeto do milagre. E enquanto Jesus caminha, e a multidão caminha por trás, e a multidão é uma coisa que não tem controle, a multidão não tem regras, a multidão não tem métodos, a multidão não tem caráter, a multidão não tem firmeza. Haja vista que a mesma multidão que louvou a Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, no dia seguinte estava clamando: crucificam, crucificam. A mesma multidão que se saciou dos seus milagres, que comeram do pão que ele distribuiu, depois dizia: que sinais fazes para que nós creiamos em ti? Saia da multidão, mantenha a sua personalidade. Em português tem duas expressões muito interessantes: Maria vai com as outras, faz parte da multidão. E tem uma outra mais ou menos parecida que diz vaquinha de presépio, está sempre concordando com tudo, nem sabe o que é, mas está
concordando. Saia da multidão, seja você mesmo diante de Deus, diante dos seus próximos. Tenha a capacidade de concordar e de discordar. E agora no versículo 30 nós temos dois personagens que se agregam aqui. E eis que dois cegos. A cegueira é terrível. É uma escuridão infinita. Agora, a partir de 200 e poucos anos atrás, quando foi descoberta alguns métodos de escrita e de leitura para os cegos, nas quais se destaca a Braille, ficou um pouco mais fácil e eles podem então receber educação, receber cultura, receber treinamento e até trabalhar, tirar o seu sustento. Mas o cego, por si só, é um dependente. Nas grandes cidades, dentro da área da acessibilidade, existem projetos que facilitem a vida de um cego. E eles sabem manusear muito bem a sua bengala. E eles sabem encontrar alguns obstáculos e desviar deles. Outros obstáculos eles não conseguem prever. Uma das grandes lutas dos cegos do Brasil, de São Paulo, era contra aqueles antigos orelhões, porque não dava para ele detectar que havia uma situação que ele poderia bater naquilo e se machucar. Ser cego é triste. Ser cego torna a pessoa dependente dos demais, principalmente naquela época, onde os recursos eram tremendamente escassos, e essa preocupação com a acessibilidade com o próximo praticamente não existia. E aqui diz que eles estavam assentados à beira do caminho. Normalmente, quando um cego estava sentado à beira do caminho, ele estava esmolando, porque era a única coisa que ele podia fazer. Ele não podia trabalhar, ele não podia se sustentar, mas ele precisava comer, ele precisava de roupas, e alguém tinha que suprir essas suas necessidades. O cego era um total dependente, e ele tinha que buscar o seu sustento através da caridade, através da misericórdia alheia. E nós vemos aqui que estavam dois assentados à beira do caminho, e eles ouvem o tropel. Deus, quando tira um recurso, dá outros recursos, e sem dúvida os cegos têm um ouvido, uma audição superior à nossa, além de outros recursos que Deus lhes dá para suprir a ausência da visão. E eles ouvem um tropel, e eles ouvem então que passava aqueles que eles já tinham ouvido falar, mas que nunca estivera tão perto deles, que nunca estivera tão acessível a eles. Tendo ouvido que Jesus passava, começaram a clamar, começaram a gritar, começaram a rogar, levantaram as suas vozes e diziam: Senhor, Filho de Davi. Para nós essa expressão é tão corriqueira, é tão do nosso dia a dia, que nós não conseguimos entrar no significado dessa manifestação, dessa declaração. Quando eles disseram Senhor, eles simplesmente estavam dizendo Deus Todo-Poderoso. Eles estavam chamando a Jesus Cristo de Deus.
o que era uma blasfêmia naquela época. Para os judeus naquela época e hoje, existe um só Deus, e não é Jesus Cristo. E quando esses dois cegos gritam, Senhor, eles estão dizendo, ó Deus Todo-Poderoso, mas não pararam no Senhor. E eles dizem, Filho de Davi. Eles eram cegos, mas eles conheciam a lei. Alguém teve o carinho e o cuidado de lhes ensinar a lei do Senhor, e eles aprenderam, e eles associam a Jesus Cristo a Deus, e ao mesmo tempo eles associam a Filho de Davi, falando da descendência messiânica de Jesus Cristo como descendente de Davi e como aquele que instauraria o reino. Que declaração profunda! Eles eram cegos de olhos carnais, mas não eram cegos de olhos espirituais. E bem-aventurado aqueles que lhe ensinaram a palavra, com toda a dificuldade que deveria haver. Mas a multidão os repreendia. Primeiro repreendia porque não concordavam com aquilo que ele dizia. Eles sabiam que aquilo que eles estavam dizendo, aos olhos do conhecimento daquela época, era uma blasfêmia. E a multidão então os repreendia para que se calassem. Eu consigo imaginar a aspereza, a dureza de alguns cercando a esses dois e dizendo, cala sua boca, para de gritar, você está nos atrapalhando, você nos está incomodando, para de falar essa coisa errada que você está falando. E aí eu quero fazer uma pausa. Será que eu, na melhor das boas vontades, não tenho sido a multidão para alguém, castrando alguém, impedindo alguém de se manifestar, impedindo alguém de lançar voos mais altos? Será que eu não tenho sido a multidão desses dois cegos? Claro, não para aqueles cegos, mas para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles com quem eu convivo. Será que eu sou como aqueles que instruíram aqueles dois cegos na palavra do Senhor? Ou será que eu sou aqueles da multidão que diz, cala sua boca, você não sabe o que você está falando, você nem se converteu direito ainda e quer dar uma de doutor? Será que eu tenho sido multidão? Muitas vezes nós somos multidão quando nós queremos perder o irmão, mas não queremos perder a piada. Todos nós somos artistas de picadeiro, todos nós temos uma piadinha própria, pronta, todos nós queremos zombar de alguém. Eu lembro de um fato que aconteceu no nosso ambiente há sei lá quantos anos atrás, quando um jovem dizia, quando eu crescer eu quero ser pastor. E uma irmã que estava do lado se tornou uma multidão, porque disse, alemão? Pastor alemão? Foi uma multidão na vida daquela pessoa. Em vez de incentivá-lo, em vez de dizer, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. Lembro de um outro fato que um irmão estava fazendo um solo e foi anunciado que seriam 3 estrofes. E o irmão disse, não podia ser só uma estrofe, para que ele vai cantar 3 estrofes? Ele não sabe nem cantar. Será que eu não tenho sido multidão na vida das pessoas? Ou eu tenho incentivado, apoiado, ajudado para que as pessoas cresçam,
para que as pessoas fiquem mais próximas de Deus, para que as pessoas realmente se sintam amadas e para serem usadas por Deus. Mas a multidão, versículo 31, os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Na primeira vez eles falavam: tem compaixão de nós. E na segunda parte eles falavam: tem misericórdia de nós. Essas duas palavras são muito próximas, junto com uma outra que vai ser agregada no final. São palavras muito próximas: compaixão e misericórdia. Eu consigo diferenciar da seguinte maneira: compaixão é aquilo que move a alma, e misericórdia é aquilo que faz a obra acontecer. Vai haver misericórdia quando houver compaixão, mas são muito próximas. E é possível que numa outra oportunidade eu mesmo ou outro irmão dê uma explicação melhor do que essa de hoje. Mas eles primeiro pediram por compaixão, e agora eles pedem por misericórdia. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Contrariando a multidão, Jesus então para. Então, parando Jesus, chamou-os. Que momento maravilhoso para esses dois homens. Jesus os chama. Jesus tem um chamado especial para cada um de nós. Jesus tem uma voz e um apelo diferente para mim e para você, porque Ele nos conhece, porque Ele nos ama. Chamou-os e perguntou. Essa palavra perguntou mostra o respeito que Jesus tem pelas pessoas. Eu lembro que talvez uns 15 anos atrás eu já falei sobre esse tema, de uma cura de um outro cego, aquele Bartimeu, mas agora também Jesus pergunta: que queres que eu vos faça? Hoje Jesus está perguntando para você e para mim. Aqui não tem nenhum cego natural de olhos naturais, mas se você está buscando a misericórdia de Deus, se você reconhece que você tem uma necessidade e um pecado, se você reconhece que você tem uma doença ou um problema, agora Jesus está perguntando para você que crê nisso, porque se você não crê, não adianta. Mas se você crê, Jesus agora está te perguntando: que queres? Vou passar para o singular. Que queres que eu te faça? Nós nos conhecemos há muitos anos. Tem pessoas que eu convivo há mais de 50 anos aqui, e nós nos conhecemos e sabemos da situação de cada um, mas o íntimo de cada um só a própria pessoa conhece, porque nós somos especialistas em colocar máscaras, não uma máscara apenas, máscaras, e de acordo com a pessoa nós usamos máscara tal ou máscara tal, de acordo com onde eu estou eu uso a máscara tal ou a outra máscara. Nós usamos máscaras,
a máscara da autossuficiência, a máscara do cristão espiritual. Nós usamos a máscara de que eu não preciso de ninguém. Nós usamos máscaras. Se vocês concordam, muito bem. Se vocês não concordam, cada um sabe o seu coração. Mas nós usamos máscaras. Máscaras que cobrem a nossa verdadeira identidade. E o Senhor te pergunta hoje: que queres que eu te faça? Garoto, qual é o seu problema íntimo? Qual o seu problema profundo? O que você precisa de mim? Jesus não os curou simplesmente. Claro que era óbvio que eles queriam que os seus olhos fossem abertos, mas Jesus os respeitou, e Jesus nos respeita agora, e Jesus nos pergunta: garoto, o que você quer de mim? O que você espera de mim? Garoto, você tem mais de 50 anos de conversão, mas ainda falta. O que você espera? O que você quer de mim? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Que o Senhor hoje abra em primeiro lugar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ter a perfeita compreensão daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Alguém precisa de dinheiro? Todos precisamos de dinheiro. Alguém necessita de saúde? Todos necessitamos de saúde. Mas há algo mais profundo que o Senhor sabe que eu preciso, que você precisa. E hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, tirar a nossa máscara e querer que nós nos rendamos a Ele, dizendo: Senhor, tira de mim a fofoca. Senhor, tira de mim a mentira. Senhor, tira de mim a pornografia. Senhor, tira de mim a bebida. Senhor, tira de mim o cigarro. Senhor, tira de mim a dependência das drogas. Não só drogas consumíveis, como as drogas que nós lemos, como as drogas que nós transmitimos. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver quanto nós somos miseráveis por dentro, com essa capa de religiosidade, com essa capa de bons cristãos. Nós não enganamos a Deus, nós enganamos a nós mesmos e nós enganamos aos outros. Que hoje o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver aquilo que realmente o Senhor precisa fazer nas nossas vidas. Não há nenhum coxo, não há nenhum manco, não há nenhum cego que não possa ser curado pelo Senhor. Mas aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que mentia, deixe de mentir. O Senhor quer uma transformação na minha vida, na sua vida. E Ele quer essa transformação hoje. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Hoje, Jesus, com as suas mãos que são diferentes do que aquelas, porque elas passaram pela cruz, elas foram perfuradas, e Jesus com a sua mão quer tocar nos nossos olhos e dar aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Você quer? Venha a Jesus. Ele
Ele continua passando por Jericó, Ele continua passando pela nossa igreja, Ele continua passando pelas nossas vidas. Venha a Jesus. Só Jesus pode abrir os nossos olhos espirituais para que nós contemplemos as nossas misérias, arranquemos as nossas máscaras e confessemos a Ele que nós somos fracassados, que Ele tenha misericórdia de nós e faça de mim e de cada um aqui filhos que agradem ao seu Pai. Que Deus vos abençoe. Perdão, que Deus nos abençoe, porque eu careço dessa bênção.